com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Por que Deus se ira contra o seu próprio povo? Isso acontece no Brasil hoje, mas eu quero tomar como referência o texto de Jeremias 7, em especial quando Deus resolveu avisar profeticamente ao seu povo de Judá, porque Israel já tinha acabado, resolveu avisar a Judá que ele estaria fazendo o mesmo com Judá por causa do pecado, da rebeldia, da atitude do seu povo. Em política, nós aprendemos o seguinte: o pior inimigo é o correligionário, ou seja, um candidato vê no candidato do seu partido maior adversário, porque ele é quem vai tirar a sua vaga. Se o partido fizer legenda, ele pode ser eleito, a menos que o seu colega tire mais votos que ele. Então, em política, o maior inimigo é o seu correligionário, mas ele nunca pode assumir isso de público. De público, eles são amigos, estão juntos, somando esforços. Na verdade, um quer passar a perna no outro e tirar o tapete debaixo do outro. Em política, isto acontece, o fogo amigo. As pessoas querem detonar o seu colega, o seu companheiro de partido, de governo, porque ele pode ser mais importante do que você. Infelizmente, há uma hipocrisia em termos de política que a gente precisa entender, mas alguém de um partido nunca pode falar mal do seu colega, o correligionário do mesmo partido. Isso é o que a ética diz, mas Deus não pensa assim. Quem comigo não ajunta, espalha. É o que Deus diz. Você vai estar debaixo das bênçãos de Deus quando estiver em obediência a Ele. Se você está com pecado no seu coração ou em rebeldia assumida contra Deus, não espere dele a bênção nem a aprovação, e sim o castigo. O castigo vem sobre as costas daquele que está em rebeldia. Isso Deus chama de disciplina. Por quê? Porque o castigo, enquanto você não morrer, faz com que você tenha oportunidade de se arrepender. Que filho há a quem o pai não corrija? Não é o que diz a Bíblia em Hebreus no capítulo 12? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, então é porque não sois filhos, sois bastardos. O pior é que as igrejas estão cheias de bastardos, crentes que entraram pela janela, não se arrependeram, não se humilharam, não passaram pela porta estreita, negando o seu eu, negando tudo, e não seguem no caminho estreito, mesmo que tenham se esgueirado, se apertando para entrar pela porta estreita, mas depois eles não conseguem continuar no caminho estreito e são um problema. Há muitos crentes que são peso para a igreja, ao invés de serem ajuda e apoio, eles são um peso que a igreja tem que carregar, porque se há uma pessoa vivendo em pecado dentro da igreja, a ira de Deus vem sobre o povo todo. Não é somente sobre aquela pessoa. Então, no Jeremias capítulo 7, Deus fala o que já tinha falado tantas e tantas outras vezes, de muitas maneiras, através de muitos profetas, através da lei que deu por Moisés, Deus já tinha falado. Mas agora está lembrando, porque a ira de Deus contra vocês, estão em rebeldia, praticando a idolatria, gostando mais de outras coisas que não são de Deus, estão
pedalando o culto a outros deuses, mesmo que vocês diretamente não estejam fazendo, mas você está dando ibope, está assistindo no noticiário a reportagem sobre a obra maligna, você está dando apoio indiretamente, dando audiência para que aquela reportagem sobre a obra maligna faça sucesso. Aí o Senhor diz: eu lá atrás me manifestei a vocês sem imagem nenhuma, para que vocês não sejam levados para o lado da idolatria, gostando de ver coisas. Em nossos dias, existe a idolatria de ídolos religiosos, mas existe a idolatria de coisas materiais. O Senhor diz: não façais para vós nenhuma imagem de escultura, nem semelhança de santo, de nenhum objeto do além, mas também não façam semelhança de nada que há na terra, nas águas debaixo da terra, nada material. Não queiram valorizar animais e materiais, vegetais e a própria água, idolatrar o sol. Não queiram idolatrar essas coisas que foram criadas por Deus. Vocês têm que adorar somente a Deus e não a coisas. É preciso a gente entender, hoje existe uma idolatria da água potável no planeta, porque está acabando, então tem que ser idolatrada. Existe uma idolatria das matas, e o Brasil está desmatando, então temos que fazer algo urgente para preservar as matas, uma idolatria das matas. Existe a idolatria do sol, fonte de energia renovável, vamos valorizar o que o sol nos dá. É bom, a gente pode e deve aproveitar a energia do sol, mas idolatrar o sol assim, também não. E assim por diante, existem movimentos na terra para idolatrar o que é social, idolatrar os patrimônios da humanidade, as cidades, preservação de tudo aquilo que é importante, patrimônios históricos, e valorizar e preservar matas, oceanos, montanhas, território, o ar que respiramos, e contra a camada de ozônio, e por aí afora. Na verdade, essas coisas servem de pretexto para a pessoa desviar os olhos de Deus. Quem criou a camada de ozônio, quem destrói a camada de ozônio é o próprio Deus. Não somos nós que estamos destruindo o ozônio. Você já reparou que não se fala mais nisso? Foi uma asneira tão grande cientificamente falando que o ser humano destrói camada de ozônio usando aqueles gases de geladeira. Que absurdo aquilo cientificamente falando. Mas muita gente acreditou, só que hoje não se fala mais nisso. E são situações assim que são trazidas para desviar a atenção das pessoas, para idolatrar os recursos naturais e tirarem os olhos de Deus. Bom, mas o povo de Deus gosta de símbolos religiosos. Os evangélicos dizem que não idolatram o santo isso, o santo aquilo, não tem imagem de santo, mas idolatram o seu templo, o grande maravilhoso templo, suas reuniões, seus instrumentos, seus aparelhos, seus shows, a história da denominação. Idolatram essas coisas todas, e isto não é de Deus também. É por isto que Deus está irado contra o seu povo no Brasil. E o Senhor então disse para o seu servo Jeremias: você diga para o meu povo todas essas coisas, mas eles não darão ouvidos. Esta é uma nação que não quer ouvir a voz do seu Deus, não aceita a disciplina, e a verdade foi eliminada da sua boca. Então o Senhor já rejeitou essa geração. Profeticamente, Deus tem mostrado que no Brasil Ele vai agir contra as torres evangélicas, contra tudo que foi levantado para ser motivo de idolatria no meio evangélico. Todos os símbolos de grandiosidade evangélica no Brasil serão destruídos por Deus, usando governos, outros, mídia, enfim, usando quem Deus quiser usar. Mas quem vai estar no controle desta operação é o próprio Deus, que não dá sua glória para imagens
nem para objetos, nem para qualquer símbolo religioso evangélico, e o Brasil está cheio deles. Mas então a gente fica sabendo, Deus é Deus, Ele tem avisado, alertado, mandado a sua palavra, mas eles não pregam a palavra, pregam outra coisa, não ouvem quando Deus fala, não dão lugar aos verdadeiros profetas e prosseguem na idolatria, enganando, engodando e distraindo o povo que deveria ser chamado pelo nome do Senhor e estar em oração, buscando o Senhor, mas infelizmente está com seus olhares desviados para ídolos evangélicos de nossos dias. Você entende isso?